Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar nesta emissora e ouvir o programa Hora de Estudo Bíblico. Que maravilha podermos ter este tempo junto, estudando a Palavra de Deus, trazendo seus ensinamentos para o nosso dia a dia. Se você está sendo abençoado por este programa, por que então não ligar para um amigo agora e falar para ele sintonizar também nesta emissora e ouvir esse estudo? Quem sabe Deus quer fazer uma obra na vida desse amigo e quer usar você como canal de bênção. Aproveite esses minutos para fazer isto. Eu gostaria de orar antes de iniciar o nosso estudo de hoje. Senhor, mais uma vez queremos demonstrar nossa gratidão a Ti por Tua palavra. Ela é a luz para o nosso caminho, é o maná em nossa caminhada pelo deserto desta vida. Mais uma vez, Senhor, agradecemos pela nossa salvação e pela certeza que podemos ter de que somos salvos por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Pai, certamente que hoje também temos as nossas lutas, mas nós queremos fixar os nossos olhos em Ti. Queremos segurar em Tua mão, queremos lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades. Tu és o nosso bom pastor e por isso confiamos este dia em Tuas mãos. Fala agora, Senhor, aos nossos corações pela Tua palavra. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, hoje vamos continuar o nosso estudo da primeira epístola de João. Já estamos na lição número 9 e vamos estudar algumas palavras desta epístola. João nos adverte sobre algumas coisas com as quais o Filho de Deus deve estar alerta. Em outros estudos desta série, vimos algumas palavras e alguns conceitos sobre o pecado e o anticristo. Mas no estudo de hoje, vamos analisar alguns versículos que descrevem esse mundo. A palavra mundo aparece em 1 João pelo menos 23 vezes e o seu uso frequentemente nos mostra uma tríplice descrição deste mundo. Primeiro encontramos a palavra mundo referindo-se à humanidade. 1 João 2, versículo 2 diz: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Esta é a primeira vez que a palavra mundo é usada, se refere à raça humana ou à humanidade. Trata-se do mundo que Deus ama, o mundo pelo qual Cristo morreu. Em 1 João 4,14 lemos: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Este não é o universo físico, mas sim a humanidade. Versículos como esses que acabamos de ver falam sobre o mundo pelo qual o cristão deve orar. Lemos em 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essas passagens refutam o erro da assim chamada expiação limitada, ou seja, que Cristo morreu somente por algumas pessoas, que morreu apenas por aqueles que creem nele. Não é assim. É por isso que devemos orar por toda a humanidade. Deus ama toda a humanidade. Cristo morreu por todos. João usa a palavra Salvador apenas em duas ocasiões. A primeira vez é no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 42, e depois em 1 João, capítulo 4, versículo 14. Em ambas as passagens, ele se refere a Cristo como o Salvador do mundo. Na primeira passagem, os samaritanos confessam isso. A única limitação para a expiação de Cristo é a incredulidade do homem e a rejeição de Cristo como Salvador pessoal. Nunca perca de vista a eficácia do Evangelho de Cristo. Há mérito na morte de Cristo para satisfazer as necessidades de todo pecador. Cristo morreu por toda a humanidade, desde Adão até o último homem. Romanos 5,6 diz claramente que ele morreu pelos ímpios. Romanos 5,10 diz que ele morreu por seus inimigos. 1 Pedro 3,18 diz que Cristo morreu pelos injustos. João, capítulo 1, versículo 29, diz que ele morreu por todo o mundo. 1 Timóteo 2,6 diz que ele morreu por todos. E Hebreus 2,9 também diz que ele morreu por todos. Este mundo é objeto do amor de Deus. É o mundo pelo qual Cristo morreu. Nenhuma raça ou cor exclui uma pessoa de ser amada por Deus. Apesar de todos sermos pecadores, Jesus Cristo morreu por todos nós. A morte de Cristo no Calvário foi a demonstração suprema do amor.
O cristão faz parte deste mundo, mas ao mesmo tempo ele se distingue do mundo. A posição do cristão no mundo ou na humanidade é expressa nas palavras de nosso Senhor em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz neste mundo de trevas. Vendo a escuridão em que este mundo se encontra, a necessidade de luz é mais do que evidente. Nós ensinamos nossas crianças a cantar canções como Minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Mas na realidade não se trata de uma pequena, mas sim de uma grande luz. O Senhor Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. E quanta necessidade de luz há neste mundo escuro. Ó, irmãos, nunca se queixe de que você vive em um mundo cheio de perigo e escuridão. Os faróis são colocados em lugares escuros e perigosos, que é onde mais são necessários. Para que você acha que está aqui na terra? Filipenses 2,15 diz, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Espiritualmente falando, conforme 2 Pedro 1,9, o mundo está em trevas e os homens precisam sair das trevas para a luz. Por isso a nossa luz tem de brilhar diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. 1 João 2, versículo 2 e 1 João 4, versículo 14 estão se referindo à humanidade quando dizem mundo. Agora há um outro mundo mencionado em 1 João. Vamos chamá-lo de mundo moral. 1 João 2,15 nos mostra um mundo que não devemos amar. Ao contrário do primeiro mundo, a humanidade, que devemos amar e ao qual devemos demonstrar o amor de Deus. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Este segundo uso da palavra mundo refere-se à atual ordem das coisas humanas, ou seja, o sistema mundial. Este mundo é um dos membros da trindade satânica composta de a carne, o mundo e o diabo. Este sistema mundial é contra Deus. Satanás é o seu Deus, de acordo com João 12:31. Este mundo é descrito como um mundo ou um século mau, conforme Gálatas 1:4. 1 João 5:19 diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sublinha aí a palavra mundo. O maligno é o oposto do santo. O capítulo 2, versículo 20 fala sobre aquele que é santo. O capítulo 5, que vamos estudar mais profundamente mais adiante, fala do maligno. É o espírito de Satanás que nega que Jesus é o Cristo. João diz o que é o mundo. Este sistema composto de homens e mulheres incrédulos, muitos deles religiosos, intelectuais e cheios de cultura. A pessoa que vai atrás deste mundo e tenta viver este estilo de vida não pode amar a Deus. Essa pessoa não é salva. Tiago 4, versículo 4 diz, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O amor de Deus não existe nesta pessoa, porque o amor a este mundo é incompatível com o amor do Pai. O cristão é exortado em Romanos 12:2 a não se conformar com este mundo, ou seja, a não deixar que o mundo molde, a não se revestir deste mundo. Quando eu digo revestir-se, quero dizer agir conforme a essa multidão perdida. O cristão, o Filho de Deus, foi tirado do meio da corrompida e corrupta moral mundana. O cristão vive neste mundo, mas não deve ser igual a ele, pois suas atitudes devem ser sempre associadas a Cristo. A atitude do cristão em relação a este mundo deve ser formada pela palavra de Deus, e a própria Bíblia descreve a atitude do mundo para com os filhos de Deus. Veja 1 João 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Sublinhe a palavra mundo mais uma vez aqui. O texto diz que o mundo não nos conhece. As pessoas do mundo podem reconhecer-nos como cristãos pelo nome, mas não podem compreender ou apreciar o tipo de pessoa que somos, e é por isso que não nos aprovam. E por quê? A razão é óbvia. Veja a palavra por quê. Isso se refere ao que ele diz anteriormente, ou seja, que somos chamados filhos de Deus. Os homens deste mundo não compreendem a doutrina bíblica do Pai ou de Deus em relação com os seus filhos. Tanto uma pessoa comum como uma pessoa da igreja são ensinadas a crerem na paternidade divina. O mundo nos rejeita porque nós é que somos filhos de Deus.
Se você disser a um incrédulo que você é filho de Deus, essa pessoa vai lhe dizer que você é arrogante e que o está insultando. Ele vai dizer, você está querendo dizer que eu não sou filho de Deus? Não, não é isso. Nós estamos simplesmente dizendo que nós somos filhos de Deus através da fé em Cristo Jesus. O sistema do mundo não apenas nos reprova, mas também nos odeia. Veja no capítulo 3, versículo 2. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Não é de se admirar que este mundo nos odeie. Muitos cristãos reagem dessa forma quando são informados de que o mundo os odeia. Eles se surpreendem que as pessoas deste mundo odeiam os filhos de Deus. Mas o Espírito Santo diz, não vos maravilheis. Talvez alguns de vocês estão pensando agora, mas por que o mundo nos odeia? Bem, eu creio que a resposta está no contexto deste versículo. O versículo 12 diz, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Todos conhecemos essa história de Gênesis e sabemos que Caim era um menino mau da família. Mas por que uma pessoa má pode odiar e até mesmo matar uma outra pessoa, uma pessoa boa? A resposta é muito clara e vemos isso no versículo 12. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Esta não é uma resposta humana com base no padrão humano do que é bom e o que é ruim. É a resposta de Deus e seu padrão. Hebreus 11:14 diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Veja, quando a verdadeira justiça de Abel, verdadeiro filho de Deus, se mostrou diante da injustiça de Caim, que não era filho de Deus, Caim odiou Abel, e por esta mesma razão Judas odiou Jesus. Jesus disse em João 15, versículos 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O cristão que se identifica com Cristo não deve jamais se surpreender quando for odiado pelo mundo. O Senhor Jesus disse isso muito claramente em sua oração de intercessão em João 17:14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Os homens deste mundo são conhecidos por sua identificação com o sistema anticristão. Assim como as aves que têm a mesma plumagem voam juntas, os ímpios andam de mãos dadas e nos odeiam pelo fato de sermos filhos de Deus. Agora veja 1 João 4:5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. A palavra mundo aparece 3 vezes neste versículo. Está em contraste com o capítulo 4, versículo 4, que diz que são de Deus. Aqui se diz que são do mundo. A Igreja de Cristo e o mundo são duas comunidades diferentes e opostas. Os falsos mestres que se opõem a Cristo têm sua origem no mundo. O mundo é a fonte de sua sabedoria, portanto, estão limitados às falsas doutrinas e heresias. Em outras palavras, não podem fazer outra coisa senão mostrar esse caráter, pois eles nunca nasceram de novo. Portanto, falam do mundo e o mundo os ouve. O mundo não vai nos ouvir, porque não nos conhece e não entende a nossa linguagem. A linguagem celestial ou a linguagem da Bíblia é estranha para o mundo, seja em público ou em conversas privadas. Existem 2 tipos de pessoas, 2 mundos, 2 línguas e 2 destinos. 1 Coríntios 15:47 diz, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15:22 diz, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Sim, existem 2 mundos, 2 tipos de homens, 2 línguas e 2 destinos. Ao qual você pertence? Temos outro mundo em 1 João. Chamamos este mundo de materialismo. Esta palavra fala da aquisição de coisas terrenas. Vamos voltar para o capítulo 2, versículo 15. Aqui encontramos a expressão as coisas que estão no mundo. Em 1 João 3,17 temos os bens deste mundo. A palavra bens não está falando da bondade do coração, mas se refere às coisas materiais, riquezas, como os bens que o rico, conhecido do Lázaro, tinha acumulado. Ou como em Lucas 12:13-21, na parábola do rico nécio, referindo-se às coisas que estão no mundo. E em 1 João 2,15, referindo-se à soma total dos bens temporais que são possíveis ao homem.
Aqui vemos a terra e seus bens temporais em contraste com o céu e seus bens eternos. Deus nos mostra o contraste ao dizer em Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que dará o homem da sua alma? Agora, não é errado possuir as coisas deste mundo, se alguém considera honestamente que elas provêm do Senhor. Mas aquele que as possui, as deve usar para ajudar o irmão que está em dificuldades. A palavra bens no grego é bios, que literalmente significa vida, e sugere os recursos necessários para a manutenção da vida. A maioria deles são comprados com dinheiro. O amor ao dinheiro é chamado de a raiz de todo mal, conforme 1 Timóteo 6,10. A raiz do mal não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Então, amar essas coisas e viver para elas é pecado. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Por isso, devemos estar contentes com tudo o que temos. Paulo aprendeu esse segredo. Em 1 Timóteo 6,6 ele diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Queridos amigos, não nos deixemos ser levados pelas coisas deste mundo. Sou profundamente grato a todos os cristãos que prosperam financeiramente. Sem o apoio de pessoas que Deus tem abençoado materialmente, programas de rádio como este não poderiam ser transmitidos. Este ministério e muitos outros dependem das orações e do apoio financeiro do povo de Deus. Com isso, não estou dizendo que os crentes não devem ter dinheiro. Se usarmos o dinheiro como a Bíblia nos ensina, não há nada de mal nisso. Mas não devemos amar o mundo nem as coisas deste mundo. Não seja materialista. Não viva para as coisas do mundo. Não deixe que as coisas materiais deste mundo o envolvam. Há razões suficientes pelas quais o Filho de Deus não deve cultivar amor pelos bens materiais. Em 1 João 2,17 lemos: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observe a palavra passa. Tudo neste mundo é passageiro. Vamos ler 2 Pedro 3, versículos 10 a 12. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Nenhum ser racional iria viver para algo que está destinado a perecer. Não é exagero dizer que uma pessoa é louca se ela escolher dedicar sua vida inteira a algo que vai ser desfeito. Irmãos, temos pouco tempo e devemos usá-lo no que permanece, não no que é passageiro. A aparência deste mundo passa, como diz 1 Coríntios 7, 29 a 31. Meus queridos irmãos, coloquem o seu amor nas coisas do alto, não nas coisas desta terra. Você está amando o que é correto? Pense nisso. Paulo concluiu a sua última epístola dizendo: porque Demas me desamparou, amando o presente século. 2 Timóteo 4, 10. Demas é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. Em uma ocasião é chamado de colaborador de Paulo. Por um tempo ele estava com Paulo e foi uma grande ajuda, mas o seu amor pelo mundo o tornou um desertor da causa de Cristo. Você percebeu? Seu amor mudou de Cristo para o mundo e os prazeres mundanos. Não sabemos que tipo de tentação Demas teve, se foram bens, prazeres ou um desejo de popularidade. Nós sabemos que foi um desertor. Tenhamos, portanto, cuidado, muito cuidado, para não ceder a este mundo, seja material ou moralmente. 1 João 5, 4 e 5 diz: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Em João 16, 33, o Senhor Jesus diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O segredo para vencer o mundo é nascer de novo. A vitória é sempre possível, mas somente para aqueles que são nascidos de Deus. A batalha já foi vencida pelo Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 15, 57, lemos: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus pode salvar-te, meu amigo, e pode te dar a vitória sobre este mundo. Que Deus nos ajude a caminhar em plena comunhão com Ele e seguir os ensinamentos da sua santa palavra. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o nosso estudo de hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss.
na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.